Olá, o jornal Boa Notícia desta segunda-feira começa agora. Na edição de hoje vamos falar sobre uma novidade na celebração dominical no Santuário Basílica de Trindade, a interpretação em Libras. E ainda, cuidados com a saúde. Especialista ajuda a entender a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. No quadro Opinião, o missionário redentorista Padre Inácio Medeiros comenta sobre pobreza versus o auxílio emergencial. Fica comigo porque o JBN de hoje já está no ar. A edição de hoje começa com uma boa notícia, uma novidade acessível na transmissão das missas do Santuário Basílica. A partir de agora, a celebração dos domingos às 5h30 da tarde conta com interpretação em Libras para que a palavra de Deus chegue a todos, sem exceção. Acompanhe como foi o primeiro dia. A missa das 5h30 da tarde do último domingo no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade e transmitida para todo o país ao vivo teve uma novidade, com o intuito de promover a inclusão e a acessibilidade comunicacional, contou com a interpretação de Libras. As intérpretes Jo Cantanhede e Josiane de Carvalho foram as responsáveis pelo trabalho. Para elas, o serviço vai levar a informação, a oração, através da língua brasileira de sinais. Já era um anseio, da comunidade surda. Quando eu falo da comunidade surda, são surdos, os intérpretes, todos inseridos nesse grupo, que nós damos esse suporte, estamos juntos, estamos lutando. E já era esse anseio, tivemos essa oportunidade, nos foi dada e a gente está abraçando. E através desse trabalho, dessa missão que Deus está nos confiando agora, vai ser a oportunidade de verdadeiramente que os surdos eles se conectem e entendam tudo que está sendo falado, todas as bênçãos, e que possa haver uma conversão de vida de fato. A partir de agora, todos os domingos, a missa que começa às 5h30 da tarde aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno terá interpretação em Libras. Assim, toda a comunidade surda poderá acompanhar. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Basílica pode receber 20% da capacidade do local, seguindo o que manda o decreto da cidade. Com distanciamento e uso da máscara facial, os católicos puderam acompanhar a Santa Missa. Pela TV, os surdos também acompanharam. Uma sala na Basílica foi montada e toda a missa foi transmitida. Para o próximo domingo, outros profissionais que trabalham com interpretação devem participar da celebração litúrgica. Estamos fechando parcerias com outros profissionais, outros intérpretes que vão dar esse suporte para nós. Esse domingo sou eu e a Josiane. Provavelmente no próximo serão 2 outros intérpretes que se dispuseram também a dar esse apoio. E está sendo maravilhoso até agora. Esse devoto do Divino Pai Eterno tem um familiar com deficiência auditiva e disse que a missa transmitida para os surdos é de grande valia. Eu acho que isso é muito importante, para as pessoas, que a pessoa possa ter mais uma liberdade de acompanhar, Padre João Paulo dos Santos, reitor do Santuário Basílica, comentou sobre a novidade da interpretação em Libras. Sempre dizemos que o amor, a ternura do Pai Eterno, ela é destinada a todas as pessoas. Portanto, é uma preocupação nossa de incluir verdadeiramente todas as pessoas como destinatários da mensagem do Divino Pai Eterno. Por isso, para nós é motivo de muita alegria dar mais este passo, porque nós consideramos cada pessoa como muito importante, sendo filho ou filha do Divino Pai Eterno. Por isso, para nós é motivo de alegria, ainda mais hoje, domingo letare, como a gente diz, o domingo da alegria, porque já nos anunciam a vitória de Jesus. A vida venceu a morte. E é este anúncio de amor, de misericórdia, de bondade, de ternura do Pai Eterno que deve alcançar o coração de todas as pessoas. Por isso, é motivo de muita alegria para nós iniciar este passo hoje com esta pastoral dos surdos. No quarto domingo da Quaresma, o Evangelho da Santa Missa falou sobre o amor de Deus pelo mundo. A palavra de Deus que nós ouvimos, basicamente, ela nos apresenta 2 temas. Primeiro,
do amor gratuito de Deus, o amor generoso de Deus que é destinado a todas as pessoas. E em contrapartida, a responsabilidade humana de se abrir ou não a este amor que Deus destina ao coração das pessoas. Infelizmente, muitas vezes há, por parte nossa, do ser humano, um fechamento para não acolher esta mensagem de amor. Mas Deus jamais muda o seu modo de agir, porque o amor é irrevogável, o amor não pode voltar atrás. Lembrando que a transmissão da missa com Libras, todo domingo, 5h30 da tarde, aqui na TV Pai Eterno. E o assunto agora é Covid-19. Nós vamos atualizar as últimas informações sobre a doença no Brasil. Aqui na tela vamos mostrar as informações divulgadas oficialmente pelo Sistema Único de Saúde até ontem, dia 14 de março. Tivemos, então, 43.812 novos casos, segundo os dados do Ministério da Saúde. No acumulado, são mais de 11.483.370 casos desde o início da pandemia. O número de novas mortes, infelizmente, acima da casa dos 1.000 casos, 1.127 casos de novas mortes nas últimas 24 horas. Ao longo da pandemia, mais de 278 mil pessoas perderam a vida. E lembrando que atrás desse número tem uma história, né? Tem uma família, não é apenas um número frio, é uma pessoa que perdeu a vida nessa pandemia. Mas celebramos que ultrapassamos aí a casa dos 10 milhões de pessoas que desde o início do ano da pandemia, né, do início do ano passado, se recuperaram da Covid-19 e, claro, continuamos aí tomando os necessários cuidados para evitar que essa doença continue se espalhando. Mas tem uma boa notícia, né, que a vacinação tem avançado. E nesse último fim de semana, o missionário redentorista Padre Jesus Flores recebeu a segunda dose da imunização. E o repórter Tarek Cardoso acompanhou tudo e conta pra gente a partir de agora. Vamos acompanhar. Na maior parte do país, os idosos com mais de 85 anos estão começando a receber a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19. Em Trindade, missionários redentoristas que atuam na igreja matriz da cidade e no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno receberam a segunda dose da vacina Coronavac no sábado, dia 13 de março. A primeira dose da vacina foi recebida por eles no dia 13 de fevereiro. Nossa equipe acompanhou o fechamento deste ciclo de imunização do Padre Jesus Flores. O sacerdote completou seus 88 anos de idade no último dia 11 de março. Afirmou que continuará seguindo as orientações médicas, mas que está animado com a possibilidade de mudanças e novas adequações em sua rotina. Nós temos que ouvir aqueles que entendem, aqueles que são especialistas. Eu procurei seguir exatamente a orientação do meu médico, que no mês de março do ano passado me prescreveu uma quarentena, inclusive proibindo-me de celebrar missa na Basílica por causa da possibilidade de contágio com as muitas pessoas. Obedeci cegamente ao meu médico e felizmente estou bem. Padre Jesus não teve nenhuma reação adversa ao tomar a primeira dose do imunizante e manifestou sua gratidão a Deus, aos cientistas e demais pessoas que possibilitaram sua imunização. Manifesto minha gratidão a Deus, manifesto minha gratidão aos laboratórios que correram contra o tempo e conseguiram a vacina no mais rápido tempo possível. E sou grato também às autoridades que, não obstante os erros, não aqui, lá em Brasília, possibilitaram que eu fosse vacinado. Sou grato a todos. Uma das grandes dúvidas das pessoas que já receberam as 2 doses das vacinas é quando a vida poderá voltar ao normal. Os especialistas aconselham que toda a população, inclusive os que já completaram o ciclo de imunização, continuem com os cuidados, usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações. Essa vacina, ela protege para que os idosos e qualquer outra pessoa que tomar essa vacina não evolua para casos graves da doença.
E então nós precisamos que após tomar a segunda dose, os idosos e qualquer outra pessoa, profissional de saúde, qualquer um que tome a vacina, continue usando máscara, continue mantendo distanciamento, continue fazendo higienização das mãos com álcool ou lavando com água e sabão. Neste momento em que a vacinação chega primeiramente aos idosos, é importante frisar que os mais jovens devem, mesmo assim, assumir o seu protagonismo em defesa da vida e do país, respeitando o que aconselha as autoridades para que possamos poupar vidas. O perfil mudou, né? Em 2020 a gente tinha casos de óbito em pessoas acima de 60 anos. Em 2021 mudou o perfil, são jovens que estão agravando e indo a óbito. Então a gente precisa muito que esses jovens não se aglomerem, não participem de festas clandestinas, continuem usando máscara, não brinquem com essa doença porque ela é mortal em qualquer fase, qualquer idade. Eles também são mortais e eles também têm que cuidar da própria saúde para não espalhar mais ainda essa pandemia na sua família, nas suas relações. Está na hora de os jovens entenderem. Somos mortais e somos portadores do mal para os nossos irmãos. Uma notícia muito boa, ver o Padre Jesus, o Padre Henrique Strel, o irmão José Alves e também o Oblato José Terêncio tomando a segunda dose da vacina. Agora é hora de nós conferirmos o que é destaque pelo mundo. Neste domingo, o Papa Francisco pediu para baixar as armas na Síria e reconstruir o tecido social após os 10 anos do início da guerra no país. O apelo aconteceu depois da tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro. O pontífice recordou que esta é uma das maiores catástrofes humanitárias de nosso tempo, com um número incontável de mortos e feridos, milhões de refugiados e milhares de desaparecidos. Afirmou o Santo Padre, abre aspas, renovo meu apelo sincero às partes em conflito, para que deem mostras de boa vontade, para que um raio de esperança se abra para a população exausta. Fecha aspas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, em uma década, a guerra na Síria deixou 388.652 mortos. Nos Estados Unidos, a família de George Floyd fechou um acordo civil no valor de 27 milhões de dólares, equivalente a 150 milhões de reais. Este é o valor que a família irá receber da cidade de Minneapolis, onde o afro-americano foi morto pelo ex-policial Derek Chauvin em maio de 2020. Em um comunicado, advogados da família disseram que este é o maior acordo extrajudicial por um caso de morte injusta de um homem negro, e envia uma mensagem poderosa de que a vida dos negros importa e de que a brutalidade policial contra pessoas de cor deve acabar. Segundo os advogados, o acordo não encerra o processo penal contra o agente Derek Chauvin e 3 colegas pela morte de Floyd. A Organização Mundial da Saúde declarou na última sexta-feira que não há razão para não utilizar a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. Alguns países europeus suspenderam a aplicação alegando o princípio de precaução. O imunizante já é utilizado no Brasil. De acordo com Margaret Harris, porta-voz da OMS, os países devem continuar usando o imunizante e reforçou que os especialistas da organização estão examinando as informações sobre os coágulos e que não foi estabelecida nenhuma relação causal. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. De volta com o seu jornal Boa Notícia nesta segunda-feira, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e convidando você, devoto do Pai Eterno, a estar sempre em contato conosco aqui na AFIP, também através do WhatsApp. É só
adicionar aí no seu telefone o 62 3506 9800 e interagir conosco. Porque agora nós vamos falar sobre saúde, afinal, devemos ficar atentos aos sinais do nosso corpo. E se tratando de intolerância alimentar, a atenção deve ser ainda mais redobrada, já que é uma resposta do organismo à ingestão de determinados alimentos. A intolerância pode provocar dores abdominais, gases e até coceira pelo corpo. Mas a intolerância é diferente da alergia alimentar. Entenda agora na reportagem. Além de necessária para a nossa sobrevivência, para muita gente a alimentação trata-se de um prazer. Comer é muito bom mesmo. Só que diante a tanta vantagem, tem pessoas que desenvolvem alergia a alguns alimentos. Essa doença atinge mais de 40% da população brasileira e está ligada a anticorpos em que ocorre uma reação imunológica contra determinadas proteínas presentes na comida. A intolerância e a alergia alimentar são diferentes. A intolerância, ela representa uma dificuldade que o organismo pode apresentar de realizar a digestão de um determinado açúcar ou carboidrato. Os mais comuns, por exemplo, a lactose, que está no leite, a frutose, que é encontrada em frutas, são carboidratos que necessitam de enzimas para digerirem e serem absorvidos adequadamente. Na questão das alergias alimentares, quando a gente fala de alergia, a gente está falando sobre um mecanismo imunológico que o corpo desenvolve para combater uma determinada proteína que ele encara como vilão. Como exemplo, a gente tem a proteína do leite, a gente tem, por exemplo, a proteína do trigo, do ovo, e nesse caso, quantidades mínimas podem fazer o paciente apresentar sintomas, colocando a vida dele em risco. Isso pode acontecer minutos após o contato e geralmente é um processo que nós não podemos nos aventurar. Eu não posso falar, eu vou comer só um pouquinho para ver o que vai acontecer. A intolerância alimentar pode aparecer a qualquer momento, sendo mais frequente quando a pessoa é bem jovem ou conforme envelhecemos. Mas as intolerâncias, elas nem sempre são primárias, nem sempre estão relacionadas a uma doença primária. Ela pode estar associada, por exemplo, à presença de parasitas no nosso intestino, ou quando eu utilizo antibiótico excessivamente, ou quando eu tenho um desequilíbrio da flora intestinal, que nós chamamos de disbiose, que é o fato dessa flora não estar em equilíbrio em relação às bactérias do bem e do mal e aos micro-organismos que existem dentro do meu intestino, que nós chamamos de microbiota, e isso pode gerar os sintomas de intolerância, que geralmente são esses sintomas relacionados ao trato gastrointestinal. Quem sofre com a intolerância alimentar deve saber ou até suspeitar dos alimentos que não fazem bem. Geralmente o incômodo acontece após o consumo. Em todos os casos é preciso buscar uma ajuda médica, fazer os exames necessários para identificar quais alimentos fazem mal à sua saúde. Vários são os tipos de intolerância alimentar, entre elas a frutose. Outra intolerância bastante comum é a lactose, que é o açúcar do leite. Quando o meu corpo não tem a quantidade de enzima apropriada para fazer o processo de digestão, a quantidade de alimento que eu consumo pode influenciar nos sintomas, mas não quer dizer que eu esteja proibido de consumir esse alimento. E normalmente eu tenho sintomas gastrointestinais. A médica ainda explica que é preciso reduzir ao máximo possível a ingestão do alimento causador da intolerância alimentar. Existem vários diagnósticos relacionados a desconfortos gastrointestinais, do sistema gastrointestinal, que podem exigir a necessidade ou de retirar o alimento, ou de reduzir a quantidade desses alimentos, mas, sobretudo, encontrando a melhor forma de não removê-los 100%, já que o fato de nós consumirmos um determinado alimento é que garante a tolerância e garante a oportunidade daquele alimento não me causar mal. O INSS vai antecipar o 13º dos aposentados e pensionistas em 2021. Quem comenta sobre o assunto hoje no Jornal Boa Notícia é o advogado Fernando Pessoa. Acompanhe. A antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS
poderá ocorrer nos próximos meses do ano de 2021. Isso porque o governo federal incluiu essa antecipação no Orçamento Geral da União para 2021. O texto sendo aprovado na Câmara, a previsão do INSS é que a antecipação do 13º ocorra ainda neste mês de março e nos meses de abril e maio deste ano. Muito bem, agora a gente fala sobre o auxílio emergencial que deve ser retomado agora em abril. Quem traz informações para a gente é o Tarek Cardoso. Tarek. Olá, irmão Diego. O Auxílio Emergencial 2021 foi promulgado em sessão solene pelo Congresso Nacional na manhã desta segunda-feira. A medida provisória que o autoriza foi votada na semana passada por deputados e senadores e virou lei nesta segunda. A MP ainda precisa de alguns ajustes pelo governo federal, que só deve oficializar na próxima semana quem vai receber o benefício neste ano, o valor, a quantidade de parcelas e o calendário de recebimento do auxílio. Mas nas últimas semanas, algumas fontes do governo já revelaram algumas possíveis decisões. A expectativa é que cada beneficiário receba 4 parcelas de R$ 250. Quem mora sozinho deve receber R$ 150 e as mães solteiras podem receber até R$ 375. O pagamento só deve se iniciar em abril. Vale ressaltar que estes valores e a data podem sofrer alterações com a edição da MP. Outra informação importante é que quem recebe o auxílio emergencial precisa contar com o aplicativo Caixa Tem, que está disponível para celulares. No dia de ontem, 14 de março, a Caixa Econômica Federal iniciou a atualização de dados cadastrais no aplicativo. A atualização dos dados está acontecendo de forma escalonada e o calendário segue o mês de nascimento dos clientes e será realizado integralmente neste mês de março. É com você aí no estúdio, irmão Diego. Obrigado, Tarek, pela boa notícia. Agora vamos falar disso, né? A pobreza versus o auxílio emergencial. É o comentário de hoje do missionário redentorista Padre Inácio Medeiros. A notícia que eu tenho para comentar com você hoje, infelizmente, não é positiva. Ou seja, eu queria dizer que na década passada, de 2011 a 2020, o brasileiro, de uma maneira geral, empobreceu. Se nós compararmos a economia do Brasil com outros países que estão na nossa média, enquanto nós diminuímos, esses países cresceram até 2,5% no ano, o que é uma taxa muito positiva. Na média, em 2011, o brasileiro tinha uma renda anual de $15 mil. Chegamos ao ano passado com $13 mil de renda. Daí você me pergunta, por que nós chegamos a esta situação? Segundo os especialistas, nós temos uma somatória de fatores. Primeiro, a economia brasileira já vinha se arrastando há vários anos. Depois, a necessidade de uma reforma fiscal. Nós tivemos a crise política que impactou fortemente, a crise que vai levar depois ao impeachment da ex-presidente Dilma. E para complicar agora, os efeitos nocivos da pandemia da Covid-19. Por isso, o brasileiro se fez mais carente, mais necessitado da ajuda governamental. Aquela ajuda que o governo trouxe no ano passado beneficiou 68 milhões de brasileiros das classes menos privilegiadas. E o povo brasileiro espera com ansiedade que o governo volte com esta ajuda, mas que certamente neste ano vai ser melhor. De qualquer maneira, vai ajudar por um determinado momento, porque o que o Brasil precisa fazer é trabalhar para reorganizar a nossa economia, gerando empregos. Nós temos coisa de 14 milhões de desempregados no Brasil. E eu terminaria dizendo assim, toda ajuda ela é necessária num período de emergência, mas não pode demorar muito, não pode persistir a longo para não aumentar a dependência. Aliás, vale aqui aquele velho ditado, melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Um atendimento mais humanizado, uma atenção a mais ao paciente que está internado, tudo com foco na espiritualidade como aliada no tratamento de saúde. Assim tem sido no Hospital Santa Casa de Goiânia. Acompanhe.
Para quem está internado em um hospital, seja por um simples tratamento ou algo complicado, muitas vezes o pensamento domina a mente, tudo pode mudar. E foi com esse intuito de cuidar do estado psicológico dessas pessoas que algumas unidades de saúde têm criado medidas para viabilizar um atendimento mais humanizado aos pacientes, oferecendo tempo e atenção para ouvir e conversar com os que se recuperam. Roberto é psicólogo e gerente de voluntariado de um hospital em Goiânia e explica como esse tipo de condução espiritual tem melhorado a saúde mental dos pacientes. Esse trabalho tem sido um trabalho diferenciado de outros hospitais, porque além da gente fazer esse trabalho de levantar essa demanda, a gente faz o seguinte, a gente evolui também no prontuário. E evoluir no prontuário significa o quê? Um passo muito gigantesco de colocar a espiritualidade como forma complementar ao tratamento médico. O trabalho funciona da seguinte forma: um profissional é destinado para conversar com o paciente. É feito alguns questionamentos, entre eles sobre religião e se a pessoa aceita um acompanhamento espiritual. O serviço tem bastante aceitação. Quase 100% dos pacientes aceitam esse acompanhamento. Como nós somos um país, né, como eu falei, a gente já tem isso culturalmente, acontece isso frequentemente. Uma pessoa quando entra em um estado em que a morte ela já está real, né, presente, que a gente sempre tenta distanciar desse assunto, né? Quando a gente percebe que a gente tem uma doença que limita, eu preciso procurar recursos. E geralmente a gente vai muito nessa estratégia de enfrentamento da espiritualidade. Então, assim, é 95% de aceitação, se eu for colocar isso em média, sabe? De aceitação dos nossos pacientes com essa abordagem espiritual. A rede voluntariado é formada por vários profissionais da área da saúde, entre eles psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros. O grupo tem como principal meta trabalhar com a fé, a motivação e transformar a experiência do paciente no hospital, reduzindo o estresse e proporcionando mais tranquilidade no enfrentamento da doença. O trabalho do psicólogo aqui dentro do hospital, né, é gerenciar as emoções, né, advindas de um contexto tão pesado, tão aversivo que o hospital traz, né, de morte, de medo. E aí a atuação do psicólogo é justamente isso, né, poder trazer atuar com sentimento, sofrimento e minimizar esse sofrimento dentro dos pacientes dentro do hospital. E assim termina o Jornal Boa Notícia nesta segunda-feira. Até a próxima.